Os trabalhadores da última hora. Parábola de Jesus que nos remete à célebre frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20. Conta a história do Mestre Jesus que o reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de manhã a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores que encontrou no caminho o pagamento de 1 denário por jornada de trabalho e os mandou à vinha. Em seguida, saiu em outros períodos sucessivos do dia, procurando por outros potenciais trabalhadores, e aqueles que encontrava, chamava também à vinha. Momentos antes da jornada de trabalho terminar, continuou, e vendo pessoas sem fazer nada, perguntou: por que permaneceis aí sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós à minha vinha. Depois de cumprido o dia de trabalho, chega a hora de prestar contas aos trabalhadores e, para surpresa geral, o pagamento é igual, 1 denário para todos, inclusive para os que chegaram por último e trabalharam apenas na última hora. Motivo este que causou revolta entre aqueles que cumpriram a jornada completa de árduo trabalho e questionaram ao Senhor as razões de terem recebido o mesmo. Na simplicidade, o patrão responde que não causou mal algum, pois pagou a eles o combinado desde o começo. E termina perguntando aos trabalhadores: não foi 1 denário que combinamos pelo dia de tarefa? Toma o que é teu e vai. De minha parte, quero dar a este último tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que quero? Ou teu olho é mau porque sou bom? Esta passagem, aparentemente simples, ressalta características bem humanas através dela, mostrando-nos que muitas vezes não nos parece suficiente receber o mesmo que os outros, ainda mais quando estes trabalham menos do que nós, pois nosso egoísmo, nossa ganância, nosso orgulho se sentem prejudicados, se sentem feridos. Considerando a ideia ao pé da letra, podemos concluir que, como diz o ditado, o que é acertado não sai caro. Na linha de raciocínio que nos diz que pouco importa o salário dos outros, o que é realmente essencial é se somos dignos de nosso próprio salário e se recebemos de acordo. Aqui entra algo interessante a ser discutido. Nós honramos de fato nosso trabalho? Ainda que essa pergunta se estenda também à questão profissional, tenho certeza que a parábola estava se referindo com maior propriedade e intenção ao trabalho espiritual que realizamos nesta encarnação. Assim, se existem as obrigações materiais, que diremos das espirituais? Jesus começa dizendo na parábola que o reino dos céus se assemelha a tal história. Ou seja, deve haver sintonia entre o que acontece no plano corporal e aquilo que ocorre no etéreo. Imaginemos como foi o propósito do Mestre, que o trabalho ao qual somos chamados todos os dias seja o da evolução espiritual. Quantas vezes temos, oportunidade atrás de oportunidade, a iniciativa de aproveitar bem o nosso tempo? Digo isso para que nos lembremos que, mais importante que ser o primeiro a receber o chamado da prática do bem, é ser aquele que o abraça, e o cumpre, e o honra. Somos convidados todos os dias, em todas as suas horas, para praticarmos o bem, para amarmos, para perdoarmos, para seguirmos a Jesus. Quantos o seguem? E quando o fazem, foram estes os primeiros a honrar o Cristo? Serão os últimos? De que importa desde que cumpram a lei de amor? Ainda assim, Jesus nos orientou muito claramente ao dizer: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos os chamados e poucos os escolhidos, que a qualificação de nossa tarefa não está no momento em que recebemos o chamado, mas em quão bem conseguimos abraçar a causa. Uma hora de socorro a um enfermo não vale muito mais do que sofrer sozinho por meses ou anos numa casa luxuosa? Sabemos que a humanidade está sempre preocupada com a troca, com o ganho, com a recompensa ou com o salário vinculado às suas ações. Ora, qual seria o salário espiritual? Sei o quanto pode ser abstrata essa pergunta,
mas ela elucida muito bem a incoerência de quem deseja ser mais, ou ter mais, que os outros. Ora, o salário espiritual, como bem vimos em lições anteriores do Evangelho, vem repleto das virtudes que adquirimos. Acaso alguém deseja ser mais humilde que o outro? Amar mais que o outro? Perdoar mais que o outro? Não seria isso em si uma contradição? Ora, quem é humilde não se preocupa em se destacar. Quem ama não gasta seu tempo com a ilusão de ser o melhor. Quem perdoa de verdade já se libertou da prisão tenebrosa do orgulho e não deseja a ela voltar. Quando se entende isso por esta ótica, é claro que o valor combinado com Deus pelo nosso esforço evolutivo não pode ser comparado ou superado, pois assim que se alcança esse tesouro, ele é exatamente o mesmo para todos. Na parábola, o denário representa essa conquista espiritual. Ou seja, se o salário é a paz, por exemplo, esta é igual para todos que foram dignos de recebê-la. E o mesmo se aplica e se estende a todas as outras virtudes, remunerações da boa prática moral. Neste sentido, Jesus nos orienta que é de nosso interesse honrar o contrato da vida encarnatória, utilizando bem nosso tempo no trabalho profícuo e próspero do amor ao próximo. Trabalhar na vinha de Deus é estar disposto a suportar as horas árduas de trabalho, ou também o pouco tempo que nos resta de empenho nesta vida, para edificarmos o santuário da oração, no vínculo poderoso de amor e luz com o Altíssimo. Nossa recompensa, seja por 1 hora de trabalho ou por anos de dedicação, é a comunhão com tudo que há de mais sagrado em nossa concepção de Deus. Além disso tudo, podemos ver esta passagem pela percepção do Senhor que oferece o emprego, pois Jesus bem orienta que dele é que parte a semelhança com o reino dos céus. Nesta ideia, certamente o Mestre nos deu outro bom exemplo de como proceder na seara humana. Basta ser como aquele Senhor, que se esforça para que todos tenham a oportunidade e a bênção do trabalho, retribuindo seu esforço com justiça e, acima de tudo, generosidade. Sim, a generosidade do senhorio é semelhante à misericórdia que Deus nos pede. Não é isso muito claro? Contudo, no fim das contas, aquilo que realmente importa é se estamos cumprindo adequadamente nossas funções, seja de trabalhador ou de empregador, gerando recompensas o suficiente para outrem e para nós mesmos, no princípio moral e espiritual. Assim, abraçando com carinho nossa tarefa, tornamo-nos dignos de sermos filhos do Todo-Poderoso, e o possível julgamento que venhamos a ter sobre tudo ao nosso redor se torna pouco relevante ante nosso progresso na escala dos seres. Desta maneira é que muitos são os chamados, mesmo entre os primeiros, e poucos os escolhidos, mesmo entre os últimos. Pois o verdadeiro valor da lição está em aceitar o trabalho sem murmurar pelos ganhos, reconhecendo que a recompensa que Deus reserva para cada um de nós está de acordo com a dedicação que empenhamos nesta encarnação. Felizmente, ela é sempre mais generosa e tolerante do que poderíamos esperar, embora sempre justa. Por fim, dediquemos nossas vidas a fim de fazermos parte dos escolhidos, e não apenas dos que receberam o seu chamado para a seara do Senhor. Afinal, não somos nós, hoje, trabalhadores do Cristo que lutam por dar continuidade à sua obra em dias tão longínquos desde o início de sua vinda messiânica? Portanto, consideremos os dias atuais como a última hora, ou, se preferir, o pouco tempo que nos resta nesta vida para trabalharmos em nome de Jesus. Certamente, entendendo isso, vivendo esse trabalho na seara divina, iremos rejubilar junto das graças do Eterno. É lá que Deus nos abençoe.